Sejam todos bem-vindos, que a paz, que a tranquilidade sejam a chama viva no teu coração. Que cada um de vocês que gostam do meu trabalho, eu peço que se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. E não esqueça, se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com outro alguém. Sagitário, iniciamos a sua consulta de tarô e baralho cigano. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou qualquer outro tipo de posicionamento importante nesse signo. Se você caiu de paraquedas nessa leitura, acompanhe até o final que eu vou passar detalhes exatamente de como está a sua energia. Porém, se você sair antes do desfecho final, que é nos próximos 40 minutos, alguma parte nesse vídeo você não vai conseguir entender. Porém, aqueles que acompanharem até o final, se houver algum tipo de choro, de lágrima, será uma lágrima de alívio, porque Deus está escutando suas orações. E se caso você queira resolver qualquer tipo de causa, escreve aqui a data do seu nascimento nos comentários e em seguida o universo conspira a meu favor, independente das situações. Repetindo, o universo conspira a meu favor, independente das situações. Iniciamos aqui com a energia do Papa, mostrando um amparo, mostrando vocês conseguindo enfrentar essas provas que você pode estar lidando nos últimos tempos, nas últimas semanas, nos últimos anos, e que agora, antes do mês de outubro, você vai conseguir evitar cair em certas armadilhas que por muito tempo fizeram você engatear. Já que nós temos aqui a carta da criança, isso pode ser uma prova de fogo devido à presença desse príncipe de fogo. Um dos primeiros grandes atos pode ser um teste para você aprender a confiar em você mesmo. Pode ser você aprender a confiar no seu sagrado anjo guardião, nessa santidade, nesse ser devoto com o Papa que te acompanha. E ao mesmo tempo você vai conseguir não depender mais de muletas externas. Isso vai te ajudar. E é como se você tivesse agora entendendo que a sua confiança nos teus guias, nos teus mentores, nos teus mestres ascensionados, nos seus orixás, essa confiança não é cega. Por isso que abrimos com a carta do Papa, que traz o contato, que nasce com a sua consciência, que te eleva, que vai desenvolver mais sobre o entendimento, sobre o quão forte você é e o quanto você consegue superar os testes antes do mês de outubro. Além desses testes, pode haver situações que tentem fazer com que você perca a sua autonomia, seja a autonomia pessoal, espiritual. Porém, nós temos os enamorados mostrando alternativas, mostrando um segundo caminho para que você assuma de uma vez por todas a capacidade de romper com antigos apoios que representam aqui talvez muletas, como eu falei há pouco tempo. Então eu vejo você soltando, abrindo mão de uma das segundas armadilhas, que pode ser a ingenuidade, ser ingênuo demais. Por que eu estou falando sobre ingenuidade? Porque nós temos cravado na sua leitura a carta da criança, ou seja, quantas vezes o fez acreditar que todos tinham boas intenções e, na verdade, esses grupos que se aproximaram com 3 de copas só fizeram situações que machucaram você e que, porventura, podem ter te apunhalado de alguma forma pelas costas. Estou falando isso pela presença do 10 de espadas, que você percebe um coração aqui minúsculo, que foi de repente golpeado, ou que você se sentiu no fundo do poço e agora
você está percebendo que merece receber as melhores energias, os melhores votos de fé, de amor. E é por isso que o Papa abre a sua leitura, para que você supere a armadilha de ser ingênuo demais, de acreditar em todo mundo, de colocar a mão no fogo, principalmente com esse príncipe de fogo, por pessoas que não são 100% de confiança. Então perceba a quem você está entregando os seus tesouros, a quem não merece. Tesouro esses que tem aqui um peso muito maior espiritual com a presença do Papa. Se você quer se proteger energeticamente, escreve aqui a data do seu nascimento e em seguida, sangue de Cristo protege minha energia. Repetindo, sangue de Cristo protege minha energia. Até porque a sua confiança não pode ser abalada, não dessa vez, não mais. Então traz a tua maior alegria, porque aqui as situações, as pessoas, os ambientes que tentaram te apunhalar pelas costas, 10 de espadas, que tentaram causar algum tipo de trauma, isso não vai mais ecoar no seu coração, já que nós temos os enamorados. Então se tem esse eco que foi há muito tempo ativado na sua mente, no seu coração, antes de outubro, você vai conseguir perceber que não vai ser mais vítima, que você vai ter novas escolhas, novos caminhos, novas oportunidades e que tem um guardião que te acompanha. Outro teste que você pode estar superando pode ser o abandono da dor do passado. Esse 10 de espadas intuitivamente me lembra também dores, me lembra também armadilhas que talvez você ficou apegado a feridas. Pode ser também essa uma outra armadilha, ficar revivendo traições, alimentando mágoas, e agora você está permitindo que esse veneno não circule mais na sua corrente. Como se essa armadilha perigosa que muita gente vem trazendo para deixar você numa fragilidade, para deixar você se arrastando aí, engateando, não querendo ver você de pé, carta da criança, não vai mais funcionar contra você. O teu coração está passando por um processo de purificação, você está transformando tudo que você passou de testes, de armadilha, em sabedoria. E isso começa quando você começa a ser testado, a reconhecer quais crenças que são suas e quais aquelas crenças, aqueles dogmas que são impostas pelos outros e que você não deve carregar daqui para frente. Se você quer se livrar de algum tipo de crença, de ciclo kármico que não te pertence, aproveita que essa energia está disponível e escreve nos comentários: eu encerro todo o ciclo kármico de vidas passadas. Repetindo, eu encerro todo o ciclo kármico de vidas passadas. Até porque aqui aparece você não seguindo dogmas e muito menos caminhos alheios. Aqui muita gente vai poder evidenciar que agora você vai conseguir retomar aquela felicidade, aquele brilho nos olhos, 3 de copas, que os teus amigos diziam que nunca mais vinham o seu antigo eu daquela forma mais genuína, e agora você começa a trazer essa melhor diversão sua de volta. Só que para isso precisamos abandonar quem representa a nossa muleta, quem de fato tentava nos convencer que era nosso braço direito, enquanto na verdade fazia tudo para prejudicar a gente. Então, se nós temos aqui o Papa, significa o limite para você perceber quais crenças não são suas. O teu coração aqui, com a presença ilustre do Papa, está pedindo que traga o seu coração a se sentir mais purificado. E como é que você faz isso? Revendo as crenças impostas por terceiros que você não precisa mais seguir nessa linha de pensamento. Porque muitas coisas vêm mexendo com você emocionalmente, e aqui nós temos a superação de tudo aquilo que está tentando moldar você a ficar numa bolha,
a ficar num quadrado, a ficar numa limitação. O que está em jogo aqui é a felicidade da egrégora dos sagitarianos. Então, se você quer se proteger, aproveita que essa energia está disponível, já escreve nos comentários: sangue de Cristo protege minha casa. Repetindo: sangue de Cristo protege minha casa. Temos aqui você encontrando essa bússola interna na sua caminhada, não se deixando mais confundir. Dá para ver que houve essa tentativa, talvez pelos grupos, pelas amizades que influenciam a gente, principalmente com o 3 de copas em oposição, e que se a gente tentar ajudar todo mundo, nem todo mundo é grato pela ajuda que a gente oferece, e se você for inocente demais, você pode pagar um preço que lá na frente você pode pensar: caramba, eu deveria ter reduzido um pouco o ritmo, eu deveria ter cuidado mais de mim, eu deveria ter prestado atenção nas propostas que fazem da boca para fora e que nunca se cumpre. Então reveja com quem você está assinando contratos. O Papa fala sobre contrato, documentação, questões burocráticas que agora você consegue, com a presença desse príncipe de fogo, queimar as ilusões. Esse fogo que aparece aqui nesse príncipe de fogo não é um fogo para queimar, pelo contrário, é um fogo para purificar, ou seja, soltar aquelas pessoas que fingem ser inocente, carta das crianças, do baralho cigano, mas que na verdade, na primeira oportunidade te apunhalam pelas costas devido 10 de espadas. É notório que isso deve estar acontecendo. Pessoas que podem ter te arrastado para uma ilusão, para uma relação falsa. Pessoas que têm hábitos antigos, que não mudam, falam que vão mudar, e na prática essas pessoas não gostam de mudança, porque a energia é muito forte, tá? A energia de touro aqui. Touro realmente não gosta de mudanças. Talvez você tenha um posicionamento muito forte em touro no seu mapa natal, ou você esteja lidando com alguém de touro. E agora, esse fogo desse príncipe de fogo, ele vai queimar as ilusões, vai queimar os maus hábitos que foram inseridos na sua vida, ou porque a gente permitiu ou convidou pessoas a ter acesso à nossa casa. Muito cuidado com as pessoas, com os ciclos, entre aspas, de amizades que você convida a entrar na sua casa. A sua casa é sagrada, é um momento de refúgio, é um momento de descanso, é um santuário. Quando você permite que uma pessoa se aproxime, entre, fique na sua casa, você tem que ter a plena convicção de quem é essa pessoa. Não é para você convidar todo mundo que você conhece, colegas, e convidá-las a entrar, porque lá na frente, depois, quando alguma coisa começar a desandar, como a energia da casa ficar desarmoniosa, aí você vai entender: será que eu não convidei pessoas demais para minha casa? Pessoas que não estão na mesma sintonia, pessoas que têm um olho diferente para as coisas que eu possuo, para as coisas que eu tenho. Então, muito cuidado, porque eu sinto que você coloca muita força de trabalho, só que nem todo mundo que está aqui inserido no seu grupo, que é convidado para sua casa, quer trabalhar. Mesmo você oferecendo o beabá, tudo para a pessoa, as ferramentas não vão saber valorizar o seu esforço. Então, quando você tenta ajudar alguém que está no fundo do poço, você tem que saber o porquê que essa pessoa está no fundo do poço. Se você tenta nem entender os motivos que fez ela chegar até ali, você dá um tiro no próprio pé. Porque as pessoas usam máscaras sociais, utilizam daquilo que você tem, do status que você está agora. E se você permitir que essas pessoas entrem sem estar com as suas anteninhas bem ligadas, o que acontece? Você fica refém da energia da pessoa. E isso não é para que você se isole de tudo e todos. É para que você perceba
os grupos, as sociedades, as amizades, que você permite que elas entrem na sua vida, que elas entrem no seu santuário, que elas entrem na sua fé, na sua casa. Será que elas estão realmente na mesma sintonia com vocês? Ou será que elas querem, de repente, ir por outros caminhos, comer pela beirada, de repente arrancar uma vantagem sua? Infelizmente, isso acontece ainda mais no tempo de hoje, mais do que a gente pensa. Então perceba exatamente o que precisa ser banido de uma vez por todas da sua vida, porque a vida, ela é feita de escolhas. E é como se o teu coração estivesse disparando uma liberdade que há muito tempo ele não sente. Então observa a partir de agora o que os teus guardiões estão clamando para você fazer. Essas armadilhas aqui que muitas pessoas, grupos, amizades tentam fazer para que você caia de novo, não vai mais funcionar. Um guardião na linha de frente muito poderoso vai fazer um rito de passagem do mês de setembro para que você tenha um insight e perceba o que você pode evitar antes do mês de outubro chegar. E com certeza nós temos aqui vocês representando essa flecha purificadora. Vocês representam o arco e flecha, ou seja, apontando para o infinito, sendo dono de vocês mesmos, acreditando na sua verdade e não do que os outros falam, da boca para fora. Então, esteja pronto para as revelações, porque a partir de agora você vai perceber uma versão muito mais ajustada sua, que você acaba de entrar. Pode existir desafios no meio do caminho? Sim, pode existir, mas agora a tua visão está muito mais alinhada, a tua audição está muito mais aguçada do que ontem. O que está acontecendo aqui, antes do mês de outubro chegar, é você estando prestes a entrar num caminho de elevação. E esse caminho não é feito de salto imediato, mas é um passo de cada vez. É o engatear humildemente, como a carta da criança. Se você for com um passo de cada vez, não tentar pegar atalhos, mesmo que muita gente te ofereça atalhos, caminhos curtos, mantém na sua integridade, porque os teus passos vão transformar com a firmeza, como se você estivesse andando de forma autônoma, com uma autonomia de volta, e tem uma autonomia espiritual perto de você. Ou seja, isso significa que muletas que antes te sustentavam na sua fé não vão conseguir mais atrasar você, porque você tem a sua fé, a sua identidade, o seu compromisso. Você não vai deixar mais tudo isso para trás para ser validado por pessoas externas, por situações externas. Então aqui você está encontrando como superar outra armadilha, que é encontrar o seu lugar de verdade interior. Então nós temos você utilizando esse fogo que purifica, não é um fogo que queima, desse príncipe de fogo. Você está queimando dogmas, crenças herdadas que não servem mais para você. Se tem algum tipo de crença herdada de vidas passadas que você quer encerrar, aproveita que essa energia está disponível, escreve nos comentários a data do seu nascimento e em seguida eu encerro todos os tipos de ciclo kármicos de vidas passadas. Repetindo, eu encerro todos os ciclos kármicos de vidas passadas. Aqui há você dissolvendo essas ilusões, encontrando a sua identidade livre. Você não está mais sendo arrastado por caminhos dos outros, por caminhos de terceiros, e muito menos sendo manipulados por vozes que queiram sugar a sua vitalidade. E se nós temos aqui o 10 de espadas, pode ter acontecido ou vir a acontecer pessoas que tentam sugar essa tua alegria, essa tua energia. Então antes de outubro chegar, fique esperto,
com as anteninhas muito bem ligadas, porque pode existir testes, armadilhas, mas que você não está desamparado com o Papa. Você não está desamparada. O teu caminhar vai ser um caminhar em que você deve confiar sobretudo em você, no teu guia, no teu mestre ascensionado, no teu ori, no teu orixá, independente da sua vertente. E muito cuidado com uma ingenuidade excessiva. Se nós temos a criança aqui, talvez você tenha entregado demais segredos da sua vida pessoal, da sua vida íntima, tesouros seu, como a sua fé, o seu conhecimento, a sua energia, e a gente não disponibiliza isso de mão beijada para as pessoas que a gente não conhece 100%. Mesmo que você viva 10 anos ao lado de uma pessoa, você nunca vai conhecer ela 100%. Então, muito cuidado com quem você confia cegamente, com quem você coloca a mão no fogo, porque é algo muito precioso você fazer um convite para a pessoa entrar na sua casa, para você firmar uma parceria com um sócio. É algo muito pessoal, muito íntimo, e você não pode firmar um acordo desse, já que nós temos o Papa, com quem você não conhece, simplesmente por achar que as coisas vão dar certo. E quem vai por esse caminho do achar, ao invés do sentir, pode colocar os pés pelas mãos. Então você está evitando isso em outubro, até porque você traz aqui com 10 de espadas dores do passado, que foram aqui traumáticas, como eu disse anteriormente no início, de pessoas que te apunhalaram, de pessoas que não cumpriram um contrato, uma promessa, e agora nós temos um papel de um despertar, que você não carrega mais essas mágoas, que você não permite mais que pessoas se aproximem e te causem feridas, porque se você permite isso, vai surgir mais e mais feridas abertas. Então, para mim, você está saindo de uma crença imposta dos outros, de um familiar, de um dogma, de uma narrativa que não te pertence. Você está tirando da sua vida exigência externa. Chega de atender exigência de terceiras pessoas que não conseguem cuidar da própria vida, que não tem uma responsabilidade, que não paga um boleto e depois vem apontando o dedo para você. Essas pessoas têm telhado de vidro. O que significa aqui para você com o Papa é um processo de purificação, que você está se isolando, talvez de muito burburinho, de muita questão que está acontecendo aqui no coletivo, e que agora a sua verdade é inegociável. Você não vai negociar o que é verdade e o que não é, porque isso habita dentro de você. Então, para mim, isso representa o nascimento do teu eu solar, já que nós temos aqui um excesso de fogo, que mostra que você sabe agora quem está tentando te confundir, quem está te levando por outros caminhos, e são outros caminhos que te levam a escolhas com os enamorados tortuosas, escolhas que podem até levar a você errar o alvo. Então perceba que antes do mês de outubro você vai ter acesso a um portal que traz para você o apontamento para onde você deve ir. E esse apontamento você tem que intuir através desse Wi-Fi cósmico que você vai se conectar. Só que para isso você precisa estar com seu arco e flecha direcionado na direção que você quer, para o alvo que você quer, sem medo, sem travas, porque tem muita gente querendo te deixar para trás na primeira oportunidade. E a verdade seja dito, se você chegou aqui, isso não é por acaso. Aproveita que essa energia está disponível e atrai oportunidades infinitas. Você quer atrair oportunidades antes do mês de outubro, se desvencilhando dessas armadilhas? Escreve aqui nos comentários: eu atraio as infinitas possibilidades na minha jornada. Repetindo: eu atraio as infinitas possibilidades na minha jornada, porque esse sim é o seu caminho de glória, e que você sai desse engatear
com a carta da criança e começa a aprender a andar com as próprias pernas. Não na pressa, porque na pressa você não consegue construir nada. E aqui é para você colocar o seu espírito em tudo que você for fazer, a sua alma. Não é à toa que nós começamos com a carta do Papa, você percebendo que a cada passo com a carta da criança, você abandona quem representava aqui muletas. E agora você percebe que antes muita coisa parecia indispensável, só que mesmo assim, talvez por querer essa aprovação, você acabava empurrando com a barriga e isso gerava um peso morto. E agora você está entrando na energia do descarte, de esse excesso de coisas ocupando espaço, ocupando sua casa, ocupando a sua mente, ocupando seu coração, ocupando sua alma, ocupando a sua mala de viagem. Leva na sua mala somente o que você vai precisar para a cidade que você vai, para o país que você vai. Não leva crenças dos outros, dogmas dos outros, porque isso não serve para ti. Agora, nessa tua nova caminhada, você vai ser capaz de perceber aonde você está se guiando, onde você está se sustentando nas tuas forças muito maiores que estão aqui presente. Então, antes de outubro, enfrenta cada teste que você vai passar. Isso vai te trazer uma bagagem, isso vai te trazer uma experiência, e isso para mim, na minha leitura intuitiva, porque além dos arquétipos eu sigo a minha intuição, isso representa um rito de passagem, uma prova que você não é mais refém das ilusões dos outros. Os teus guias, os teus guardiões, o teu povo cigano, os teus mentores, os teus orixás estão aqui ao teu lado. Então confia na tua própria centelha divina, confia no eu superior, que você vai ter essa chama acendendo, ardendo, trazendo inúmeras possibilidades, inúmeros caminhos abertos para o que você precisa resolver. Corte de uma vez por todas a ingenuidade excessiva que tantas vezes fez você entregar de mão beijadas aqui informações íntimas pessoais para terceiras pessoas, para colega de trabalho, que depois essas mesmas pessoas usaram isso contra você. Se isso não for uma armadilha para te prejudicar no trabalho, no cargo que você ocupa, na sua família, com teu companheiro, com teu ciclo de amizades, eu não sei o que é. Então utiliza aqui o voto de fé que você está tendo, de não permitir que nada nem ninguém atinja a sua energia vital, porque muitos aqui que se aproximam sabem disso, que a tua energia está em plena ascensão, que onde você chega você tem um brilho, que você atrai como magnetismo as oportunidades, só que às vezes aparece essa pulguinha, esse carrapato aqui, que suga energia, que apunhala o coração devido ao 10 de espadas, que deixam feridas profundas, mas só se você permitir. E é justamente o que eu vejo você não fazendo antes de outubro, não permitindo que essas armadilhas, que esses sofrimentos voltem para a sua vida de pessoas velhas do passado. Então, o que surge na sua leitura é uma maneira de você lapidar uma percepção e um despertar de uma consciência agora que você começa a ativar para ontem. Outro desafio pode ser em relação a você perceber que tem certos venenos de maneira lenta que não permitiam você se curar. Então é hora de você escolher soltar essas feridas, transformar essas cicatrizes em poder que não te acorrenta mais, porque você está saindo de correntes, de prisões, você está se libertando de alguma forma de tudo que foi imposto para você fazer, de coisas que vêm sendo implantada desde a tua primeira infância, desde a tua adolescência, que você tem que seguir um costume da tua família, que você tem que seguir uma religião, e agora você sabe que isso não faz sentido para você,
porque só você sabe a sua crença, aquilo que você carrega consigo, a sua espiritualidade, e ninguém tem um direito de fazer com que as expectativas deles caiam sobre você, porque a vida é única e a vida é sua. Então o tempo das correntes aqui, de ficarem presas nos seus tornozelos, acabou. Aqui você está seguindo a sua própria vida de maneira independente, ativando esse fogo primordial que purifica. Como eu disse anteriormente, não é um fogo que queima. Se você precisa resolver questões financeiras, materiais, escreve aqui nos comentários: o dinheiro chega de forma próspera e abundante na minha jornada. Repetindo, o dinheiro chega de forma próspera e abundante na minha jornada. Até porque aquele tempo de escassez, de correntes presas em você, se rompe. Nós temos aqui esse contato dessa centelha divina com o Papa, fazendo você quebrar ilusões, fazendo você perceber que a partir de agora você vai atingir o seu objetivo, você vai confiar no seu guia. O seu guia, o seu guardião, ele está te levando para o topo. E esse topo vai fazer com que você saia de máscaras, de dependências, de projeções alheias. Então nós temos um centro luminoso irradiando em você, que não vai ser mais fácil te confundir, que não vai ser mais fácil te manipular. Então isso para mim representa uma purgação sagrada, que não é apenas voltada em dores, mas sim em identidades que não eram mais suas, que talvez inconscientemente a gente vem carregando, ou até mesmo esses ataques, esses ambientes repletos de miasmas fizeram você cair numa autossabotagem, ou fizeram você ser uma marionete de muitas pessoas. Só que agora você não vai ser mais essa marionete. Você está voltando a ser livre, a dar o seu próprio passo, a ter um movimento autêntico, iluminado, a buscar sua elevação. Se você não sabe o caminho para onde ir, é conversar com a sua espiritualidade. Se você tem uma rotina muito corrida, tira 10 minutos, faz tua oração, faz a tua meditação, faz tua oração do dia. Não abandona esse teu voto diário de proteção. 10 minutos. Não é possível que você não tenha 10 minutos, mesmo que o seu dia seja corrido de faculdade, de trabalho, de academia. Você precisa ter esse teu momento do teu religare, o religare com a sua fé, com a sua própria luz. Se você começar essa rotina de todos os dias agradecer, fazer as suas orações, 10 minutos que seja, você vai conseguir ver a tua alma voltando a celebrar. E para mim isso faz o total sentido, porque nós temos aqui em oposição o 3 de copas, motivos de sobra para comemorar, devido a tanta questão que você vem carregando. E essas questões, como eu disse, têm a ver com muletas externas. Então agora você começa a caminhar na tua linha da verdade, no teu alinhamento. Tem um triunfo espiritual chegando para você, se alinhando. E com certeza isso vai fazer você acertar o alvo, porque vocês representam arco e flecha, como eu disse lá no início da leitura. Então é o momento de você disparar de forma precisa, na mira, com clareza, e escolher que antes de outubro você já vai se colocar numa posição de vantagem, abandonando o que foi herdado, os lugares desconfortáveis, e percebendo que você não está numa zona solitária, que você tem aqui o seu guardião, o seu guia, caminhando ao teu lado. Então não tema os desafios, os contratempos, porque aqui você vai ter uma maneira surreal de apoio, de estrutura interna e superior,
em que o momento da tua independência chega e que você vai receber um convite de erguer a sua própria chama. Se essa leitura faz sentido para você, escreva nos comentários. Essa leitura está ressoando com o meu momento. Repetindo, essa leitura está ressoando com o meu momento. Até porque está chegando confirmações aqui, você saindo da tristeza profunda e começando a perceber que existe um mundo aqui fora. Você começa a enfrentar os seus dragões, rei de fogo, você encara de frente aquele cenário conturbado das próprias sombras que estavam escondidas, porque aqui você vai proteger o seu lar. Carta da Imperatriz. Você não vai ter mais papas da língua. Você vai ter uma linguagem fria, porque chega de abaixar a guarda, rei de espadas para quem pisa em cima de você. Temos uma nova possibilidade, um novo caminho surgindo, muito mais iluminado para você encontrar sua felicidade. 3 de copas. Carrega uma chave de São Bento dentro da tua bolsa e dentro da tua carteira, que isso vai te ajudar a abrir as portas que você precisa para fazer com que o teu sonho de primeira infância se realize com a carta da criança, e que essa chama do príncipe de fogo nunca vai se apagar, porque você está tendo acesso a sair de tudo aquilo que apunhalou o teu coração. Você pode estar lidando com alguém do signo de Touro ou Gêmeos. Queria deixar um enorme agradecimento às pessoas que estão fazendo doações para que esse canal se mantenha. Se você quer também contribuir via Pix para que esse canal se mantenha, basta você escanear o QR Code que aparece na sua tela. Você também que está fora do Brasil, quer fazer doações via PayPal, o link está na descrição do vídeo. O arcanjo que está com você, ele solicita humildemente uma vela branca e que você escreva esse mantra nos comentários. Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz de cura, proteção e permaneça no meu caminho. Repetindo, Arcanjo Rafael, envolva-me com tua luz de cura e proteção e permaneça no meu caminho. Gratidão, te aguardo no próximo momento.